Você já parou para pensar no que se esconde por trás do glamour dos blockbusters de Hollywood? Por trás de cada acrobacia de tirar o fôlego e cena realista, há um trabalho imenso. Mas às vezes, o preço por aquela cena perfeita pode ser alto demais. Hoje, vamos falar sobre os momentos em que a magia do cinema quase se transformou em tragédia. Vamos contar sobre 20 atores que encararam a morte de perto, ali mesmo, no set de filmagem. E algumas dessas histórias vão realmente te chocar. Prepare-se, vamos começar. Fazer cinema é um processo complexo e, por vezes, perigoso. Acrobacias, efeitos especiais, trabalho no limite das capacidades humanas. Tudo isso faz parte da profissão. Muitas vezes, os atores buscam a máxima autenticidade, recusando dublês e mergulhando de cabeça em seus papéis. Mas mesmo com a preparação mais minuciosa e a observância rigorosa das normas de segurança, algo pode dar errado. Um cálculo errado, uma falha no equipamento, e o set de filmagem se transforma em uma armadilha mortal. Abrindo a nossa lista, uma história que faz o sangue gelar de verdade. Lembram-se do filme Truque de Mestre e daquela cena espetacular de fuga de um tanque cheio de piranhas? Era estrelada pela encantadora Isla Fisher. Na trama, a sua personagem, acorrentada, é jogada num enorme tanque de água. O objetivo é escapar antes que peixes predadores sejam soltos lá dentro. Parece uma cena de filme perfeita, não é? Mas, durante as filmagens, algo correu mal. Uma das correntes que prendia a atriz emaranhou-se e ficou presa. Isla ficou encurralada debaixo d'água. Ela tentou alcançar o botão de emergência para pedir ajuda, mas não conseguiu. Começou a bater no vidro, mas a equipe de filmagem estava extasiada. Todos pensaram que ela estava a atuar brilhantemente o pânico e o desespero. Ninguém percebeu que a atriz estava a afogar-se de verdade. Imaginem o horror. Vocês a lutar pela vida, enquanto todos à volta aplaudem o vosso realismo. Isla Fisher passou quase 3 minutos debaixo d'água. 3 minutos de puro e genuíno terror, com o ar a acabar nos pulmões e a ajuda a não chegar. Felizmente, um dos duplos, no último momento, desconfiou de algo e ativou o mecanismo de libertação de emergência. A atriz foi puxada para fora da água. A ilusão quase lhe custou a vida. Agora, vamos falar de um homem que é uma verdadeira lenda viva no mundo das acrobacias. Jackie Chan. Ele construiu toda a sua carreira realizando, ele próprio, as acrobacias mais inimagináveis e perigosas. Mas um dia, essa ousadia sem limites quase teve um desfecho trágico. Isso aconteceu durante as filmagens do filme Armadura de Deus. A cena era, para os padrões de Jackie, bastante simples. Saltar da muralha de um castelo para o galho de uma árvore. A primeira tomada foi perfeita, mas o perfeccionismo do ator exigiu mais uma tentativa. Ele queria deixar o take ainda mais dinâmico. Ele saltou novamente, mas desta vez, o galho não aguentou e se partiu. Jackie Chan despencou de vários metros de altura, caindo de cabeça sobre as pedras. O ferimento foi assustador. Um fragmento do seu próprio crânio penetrou no cérebro, causando uma hemorragia. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos lutaram por sua vida durante uma cirurgia complexíssima. Felizmente, Jack sobreviveu. Mas esse incidente deixou suas marcas para sempre. Ele ainda tem um pequeno orifício no crânio, coberto por uma placa de plástico, e perdeu parcialmente a audição em um dos ouvidos. Um único erro de cálculo, um galho frágil, e o mundo teria perdido o maior mestre das artes marciais no cinema. O perigo, por vezes, espreita nos locais mais inesperados, não numa luta épica ou numa acrobacia arriscada, mas sim numa situação aparentemente banal. Foi exatamente o que aconteceu com Halle Berry nos bastidores de 007 Morre Noutro Dia, um filme de James Bond. Numa das cenas, a sua personagem seduz o agente 007, interpretado por Pierce Brosnan. De forma sedutora, ela come um pedaço de figo, quando, de repente,
o fruto lhe foi parar às vias respiratórias. A atriz começou a engasgar-se violentamente. A situação foi tão inesperada que, nos primeiros segundos, ninguém sequer entendeu o que estava a acontecer. Não era encenação. Halle Berry não conseguia respirar nem pedir socorro. Felizmente, Pierce Brosnan manteve a calma. Ele avaliou a situação num instante e lembrou-se das técnicas de primeiros socorros. De imediato, aplicou a manobra de Heimlich, uma pressão firme no diafragma, e o pedaço de figo foi expelido. Este incidente é um exemplo vívido de como uma cena romântica pode rapidamente tornar-se uma ameaça real à vida. Um simples engasgo, e tudo poderia ter tido um desfecho trágico. Pierce Brosnan, literalmente, salvou a vida da sua colega de elenco. E pensar que, afinal, o que poderia haver de tão perigoso num figo comum? Às vezes, o perigo num set de filmagem não reside em acrobacias de tirar o fôlego, mas nas coisas mais mundanas. A história a seguir aconteceu com Halle Berry durante as gravações do filme de James Bond, o 7, Um Novo Dia para Morrer. Certamente você se lembra daquela cena icônica em que ela emerge do oceano num biquíni laranja, de forma tão sedutora. Mas o incidente não ocorreu ali. O perigo espreitou durante as filmagens de uma cena romântica, onde ela e Pierce Brosnan, que interpretava Bond, comiam frutas. Halle Berry devia comer um pedaço de figo, mas acidentalmente, este foi parar nas suas vias respiratórias. A atriz começou a engasgar-se. Ela não conseguia respirar, nem inspirar, nem expirar, e muito menos emitir qualquer som. O pânico aumentava a cada segundo. Foi então que Pierce Brosnan se revelou um verdadeiro herói. Ele não hesitou, percebeu imediatamente o que se passava e aplicou a manobra de Heimlich. Ele pressionou bruscamente o diafragma dela, e o pedaço de fruta foi expelido. Halle Berry contou mais tarde que, naquele momento, ele literalmente salvou a sua vida. Para pensar. Uma das atrizes mais sensuais de Hollywood quase perdeu a vida, não por uma explosão ou perseguição, mas por um pequeno pedaço de figo. É a prova de que, realmente, nunca se sabe de onde vem o perigo. Alguns atores se entregam tanto aos seus personagens que estão dispostos a fazer sacrifícios incríveis em nome do realismo. Um exemplo marcante disso é Sylvester Stallone, durante as gravações do filme Rocky IV. Ele queria que a luta final de seu personagem, Rocky Balboa, contra o boxeador soviético Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren, parecesse o mais autêntica possível. Stallone estava farto dos socos coreografados. Ele então se aproximou de Lundgren, um ex-campeão de karatê, e disse: "Olha, nos primeiros 15 segundos, vamos lutar a sério. Apenas tente me nocautear." Dolph inicialmente hesitou, mas Stallone insistiu, e Lundgren concordou. Foi um erro terrível. Após alguns socos poderosíssimos no peito, Stallone sentiu uma forte queimação. À noite, ele passou muito mal. Sua pressão arterial disparou para níveis perigosíssimos, e ele foi levado de helicóptero às pressas para a UTI. Os médicos diagnosticaram uma contusão cardíaca. A membrana que envolve o coração se encheu de sangue e começou a comprimir o órgão, dificultando seus batimentos. Uma lesão desse tipo geralmente é observada em colisões frontais de veículos. Stallone passou 8 dias na unidade de terapia intensiva. Ele literalmente pediu para ser atingido com mais força em nome de uma cena espetacular e quase pagou com a própria vida. A ironia do destino. No cinema, Rocky aguentou a luta, mas na vida real, o ator quase foi nocauteado para sempre. Agora, vamos nos transportar para o mundo da Terra-média, para os bastidores da icônica trilogia O Senhor dos Anéis. Lá, os atores também não tiveram vida fácil. Quem mais sofreu com isso foi Viggo Mortensen, o ator que deu vida a Aragorn. Ele é conhecido por sua entrega total aos papéis, e essa dedicação quase lhe custou a vida. Estavam a filmar uma cena em que Aragorn, enquanto lutava contra orcs, caía de um penhasco para um rio revolto. Claro, foram usados dublês,
mas em algumas tomadas, o próprio Mortensen participava. E foi durante um desses takes que ele foi apanhado por uma forte correnteza subaquática. O pesado manto, a armadura e a espada arrastavam-no para o fundo, enquanto o fluxo da água o impulsionava diretamente para as rochas submersas. A situação tornou-se crítica. O ator tentava com todas as suas forças emergir, mas a correnteza era muito mais potente. Ele ficou completamente submerso. A equipa de filmagem na margem paralisou-se de terror, observando as bolhas de ar na superfície ficarem cada vez mais escassas. Parecia que tudo estava perdido, mas Viggo, demonstrando uma vontade sobre-humana, conseguiu impulsionar-se de uma pedra no fundo e emergir à superfície literalmente no último segundo, dando uma lufada de ar salvadora. Ele não apenas interpretou um sobrevivente, ele se tornou um. Mais tarde, ele confessou que, naquele momento, estava certo de que seria o seu fim. Esse é o preço do realismo no mundo da fantasia. A história a seguir é uma prova clara de que mesmo a cena de dublê mais cuidadosamente planejada pode sair do controle. E estamos falando do icônico filme De Volta para o Futuro terceiro e de sua estrela principal, Michael J. Fox. Lembram-se da cena em que Marty McFly está prestes a ser enforcado e Doc Brown o salva no último segundo, atirando na corda? Para filmar esta cena, foi bolado um truque especial. O ator subia em uma caixa e a laçada da corda era colocada em seu pescoço. Quando a caixa era removida, ele simplesmente ficava pendurado pela corda, que, obviamente, não estava apertada. Mas, após alguns takes, Michael achou que aquilo não parecia convincente. Ele decidiu fazer um take sem a caixa. A ideia era que ele mesmo segurasse a corda com a mão para evitar que ela apertasse. Mas algo deu errado. O ator posicionou a mão incorretamente e, quando se pendurou, a laçada apertou instantaneamente seu pescoço de verdade. Ele começou a sufocar. Mas, assim como no caso de Isla Fisher, a equipe de filmagem a princípio não percebeu o que estava acontecendo. Todos estavam maravilhados com sua atuação tão convincente. Somente quando Michael J. Fox perdeu a consciência, todos perceberam o terror da situação. Ele foi rapidamente libertado da corda. O ator ficou inconsciente por cerca de 30 segundos. Aliás, este take foi o que entrou na versão final do filme. Então, quando você assistir a esta cena, saiba que você está vendo o ator quase sufocar de verdade. Quando o assunto são os heróis de ação mais implacáveis, um dos primeiros nomes que nos vem à mente é Jason Statham. Ele é conhecido por fazer a maioria de suas próprias acrobacias. Mas mesmo para um ator tão experiente e fisicamente preparado, as filmagens podem se tornar uma verdadeira catástrofe. Isso aconteceu durante as gravações do filme Os Mercenários 3. Estavam filmando uma cena em que Statham deveria dirigir um caminhão de 3 toneladas por um pier e parar bruscamente. Tudo estava ensaiado, mas no momento decisivo aconteceu o imprevisto. Os freios do caminhão falharam. O veículo desgovernado rompeu a barreira e despencou no Mar Negro, de uma altura de quase 18 metros, com Jason preso na cabine. A equipe de filmagem na costa prendeu a respiração. Todos estavam convencidos de que haviam presenciado uma tragédia. O caminhão afundava rapidamente e o ator estava preso lá dentro. Mas foi aí que o passado esportivo de Statham foi fundamental. Antes de sua carreira de ator, ele foi membro da equipe britânica de saltos ornamentais por 12 anos. Ele não entrou em pânico, conseguiu escapar da cabine que afundava e emergiu à superfície. Ele conseguiu se salvar por um verdadeiro milagre, graças às suas próprias habilidades. Ele não apenas interpreta caras durões, ele é um deles. Nem todas as lesões em sets de filmagem representam um perigo imediato à vida, mas podem gerar consequências irreversíveis no futuro. Foi exatamente um risco desse tipo que Charlize Theron enfrentou enquanto trabalhava no filme de ação futurista Ion Flux. Sua personagem, uma espiã graciosa e letal, tinha movimentos que mais pareciam acrobacias.
Em busca da máxima autenticidade, Charlize treinou por meses e realizou a maioria das acrobacias por conta própria. Uma delas envolvia uma série de cambalhotas para trás. Durante um dos takes, com apenas 10 dias de filmagem, algo deu errado. Ela aterrissou mal, diretamente sobre o pescoço. O estalo foi audível para todos no set. A dor era insuportável. A atriz foi imediatamente hospitalizada. O diagnóstico dos médicos era assustador. Ela havia sofrido uma grave lesão na coluna cervical. Uma das vértebras deslocou-se e ficou a 1 milímetro da medula espinhal. Os médicos disseram-lhe que ela esteve por um fio de sofrer paralisia completa. As filmagens tiveram de ser interrompidas por 8 semanas. Charlize Theron passou por um longo processo de reabilitação, mas ainda sofre de espasmos musculares. Ela arriscou a sua capacidade de andar por uma cena impactante. Nem mesmo os piratas mais carismáticos estão a salvo de acidentes. A história que se segue aconteceu com Johnny Depp durante as filmagens do western O Cavaleiro Solitário. Depp, interpretando o índio tonto, tinha que realizar uma cena de ação a cavalo, com o animal galopando a toda velocidade. Para essa cena, uma cela especial foi projetada. Mas durante um dos takes, ela se soltou e começou a escorregar. Johnny perdeu o equilíbrio e ficou pendurado de lado no cavalo, segurando-se apenas na crina. O animal, sem perceber o que estava acontecendo, continuou a galopar a uma velocidade de cerca de 50 km por hora. A situação era crítica. Depp sabia que, se soltasse a crina, cairia direto sob os cascos. Ele ficou pendurado por vários segundos agonizantes, com o corpo batendo no chão. De acordo com suas próprias palavras, um pensamento lhe veio à mente. Bom, é o fim. Em certo momento, ele finalmente se soltou, mas, por sorte, o cavalo instintivamente saltou por cima dele, apenas o roçando levemente com os cascos. Ele evitou por pouco ferimentos graves, escapando apenas com alguns hematomas e arranhões. Todo esse momento assustador foi registrado pelas câmeras. Depp olhou a morte nos olhos, e tal como seu personagem Jack Sparrow, conseguiu enganá-la no último instante. Algumas lesões sofridas em sets de filmagem podem ser invisíveis, mas causam uma dor excruciante, mudando a vida de uma pessoa para sempre. Foi o que aconteceu com George Clooney durante as gravações do thriller político Syriana. Na trama, seu personagem era torturado. Em uma das cenas, ele estava amarrado a uma cadeira que foi bruscamente virada. Durante a queda, Clooney bateu a cabeça com força. A princípio, ninguém deu muita importância, mas nos dias seguintes, o ator começou a sentir dores de cabeça intensíssimas. A dor era tão excruciante que ele mal conseguia sair da cama. Os médicos demoraram a chegar a um diagnóstico. Clooney sofria, sem entender o que estava acontecendo com ele. Finalmente, após inúmeros exames, descobriu-se que na queda ele havia lesionado a dura mater, a camada protetora ao redor da medula espinhal. Devido à ruptura, o líquido cefalorraquidiano vazava. A dor era tão insuportável e constante que, segundo o próprio ator, ele começou a considerar o suicídio. Ele estava deitado no quarto do hospital, pensando em como poderia dar um fim a tudo aquilo sem causar mais transtornos. Felizmente, uma cirurgia bem-sucedida e uma longa recuperação o ajudaram. Mas este incidente deixou uma cicatriz profunda, mostrando que mesmo um truque simples, à primeira vista, pode levar a consequências mais assustadoras do que qualquer tortura fictícia. Agora, vamos fazer uma viagem de volta à era dourada de Hollywood, uma época em que a segurança nos sets de filmagem era, digamos, algo secundário. A nossa próxima protagonista é Margaret Hamilton, a atriz que nos deu a inesquecível personagem da Bruxa-Má do Oeste no clássico O Feiticeiro de Oz. Recordam-se da cena em que a bruxa desaparece de forma espetacular da terra dos Munchkins, num turbilhão de fumo vermelho e fogo. Esse truque devia funcionar com a ajuda de um alçapão no chão. A atriz deveria descer por ele,
e só então os efeitos pirotécnicos seriam acionados. No entanto, durante uma das filmagens, algo correu terrivelmente mal. A pirotecnia foi acionada antes do tempo, quando Margaret ainda não tinha descido completamente pelo alçapão. As chamas envolveram o seu fato e a vassoura. A maquilhagem no seu rosto, feita à base de cobre, era altamente inflamável, e o seu rosto e mãos pegaram fogo instantaneamente. A atriz sofreu queimaduras de 2º grau no rosto e de 3º grau na mão. Passou mais de um mês no hospital, a recuperar dos ferimentos. E mesmo depois disso, usou luvas verdes durante muito tempo para esconder as cicatrizes. O mais surpreendente é que Hamilton, apesar da experiência traumática, regressou às filmagens, mas com uma única condição: sem mais fogo. Uma verdadeira demonstração de sacrifício pela arte no antigo Hollywood, passando dos clássicos de Hollywood para os blockbusters mais modernos. A próxima história envolve a estrela da franquia Jogos Vorazes, Jennifer Lawrence. Conhecida por sua coragem e dedicação no set, ela quase foi vítima de uma falha técnica que por pouco não resultou em tragédia. Durante as filmagens de uma cena para Jogos Vorazes, A Esperança, Parte 1, a personagem de Lawrence, Katniss Everdeen, junto com outros rebeldes, deveria correr por um longo túnel. Para criar uma atmosfera de caos e fumaça, uma máquina de fumaça estava sendo utilizada. De repente, uma das máquinas de fumaça entrou em pane. Em vez de liberar a fumaça teatral segura, ela começou a encher o túnel estreito e fechado com uma fumaça densa e cáustica. A atriz e os outros figurantes ficaram presos. A visibilidade caiu a zero. A fumaça era tão espessa que se tornou impossível respirar. O pânico tomou conta. Jennifer Lawrence, assim como os demais, começou a sufocar e tossir, engolindo os vapores tóxicos. Ela sentiu náuseas e tonturas. Felizmente, a equipe de filmagem conseguiu evacuar rapidamente todos do túnel. No entanto, mais alguns minutos naquela atmosfera poderiam ter levado a um envenenamento grave ou até mesmo à asfixia. Mais uma prova de que, nas filmagens, o perigo pode vir não apenas de acrobacias, mas também de equipamentos comuns. Há momentos em que os atores se entregam tão profundamente a um papel que chegam a ignorar a própria saúde em busca da autenticidade histórica. Foi o caso do lendário Daniel Day-Lewis, famoso pelo seu método de imersão total no personagem. Aconteceu durante as filmagens do drama histórico de Martin Scorsese, Gangues de Nova York. Day-Lewis interpretava Bill, o açougueiro Cutting, o brutal líder de uma gangue na Nova York do século XIX. Para encarnar o personagem por completo, ele não saía dele nem mesmo fora do set de filmagem. Falava com o sotaque nova-iorquino da época e até afiava facas entre as tomadas. Mas a parte mais perigosa do seu método foi a recusa em usar roupas modernas. As filmagens aconteceram num inverno rigoroso em Roma, mas Day-Lewis insistia em usar apenas roupas que condiziam com a época, calças finas, uma camisa e um casaco velho. Ele acreditava que um casaco moderno e quente destruiria a sua imersão no personagem. Como era de esperar, ele adoeceu gravemente. O ator desenvolveu uma forma grave de pneumonia, mas mesmo assim, ele inicialmente recusou tratamento moderno, acreditando que não condizia com o espírito do seu personagem. Só depois de longa insistência dos produtores e médicos, que o alertaram que ele poderia morrer, Day-Lewis concordou em tomar os medicamentos. A sua devoção à arte era tão grande que ele estava pronto para sacrificar a própria vida por ela. Uma história semelhante de dedicação extrema a um papel, quase uma autotortura, também marcou a carreira de Leonardo DiCaprio. E foi exatamente essa entrega que finalmente lhe valeu o tão sonhado Oscar. Referimo-nos, claro, ao filme O Regresso. O diretor Alejandro G. Iñárritu buscava o máximo de realismo. Isso implicou filmagens em florestas selvagens e cobertas de neve no Canadá e na Argentina, frequentemente com temperaturas de 40 graus negativos, e a utilização exclusiva de luz natural.
Para o elenco, as condições eram, literalmente, infernais. DiCaprio, no papel do caçador de peles Hugh Glass, passou por cada provação desse inferno de produção. Ele dormiu dentro de carcaças de animais, comeu fígado de bisão cru, mas o maior desafio era o frio excruciante. Teve de mergulhar repetidamente em rios congelados e, em seguida, suportar horas a fio no gelo, vestindo pesadas e molhadas peles. O ator esteve constantemente à beira da hipotermia. A equipe médica no set monitorava seu estado regularmente, com medo de que seu corpo não aguentasse e simplesmente falhasse. O próprio Léo confessou mais tarde que foram as filmagens mais árduas de sua carreira e que esteve doente quase sem parar. Ele se expôs voluntariamente a perigos em nome da arte, e esses perigos eram absolutamente reais. Jovens atores, muitas vezes na ânsia de provar seu valor, arriscam-se em cenas de ação complexas que podem ter consequências devastadoras. Foi o que aconteceu com Dylan O'Brien, a estrela da popular franquia juvenil Maze Runner, Correr ou Morrer. A tragédia se deu durante as gravações do terceiro filme da saga, intitulado Maze Runner: A Cura Mortal. Eles estavam filmando uma cena de ação complexa em que o personagem de O'Brien precisava pular de um veículo em movimento para outro. O ator estava preso a um cabo de segurança. No entanto, por um infeliz acaso, algo não saiu como planejado. Durante o salto, ele foi violentamente puxado para trás e arremessado sob as rodas de outro veículo. Ele sofreu múltiplas lesões, incluindo concussão cerebral, fraturas faciais e graves lacerações. Seu estado era tão grave que as filmagens foram completamente paralisadas por vários meses. O processo de recuperação foi longo e agonizante. O'Brien precisou reaprender muitas coisas. Ele revelou que a lesão não foi apenas física, mas também psicológica, e por muito tempo ele duvidou se conseguiria retornar à carreira. Este incidente serviu como um severo lembrete de que, mesmo com todas as precauções de segurança, o mundo do cinema pode ser um lugar incrivelmente perigoso. Casos de quase estrangulamento em sets de filmagem, ao que parece, não são assim tão raros. Já falamos sobre Michael J. Fox, mas Brendan Fraser viveu um terror semelhante durante as gravações de um de seus maiores sucessos, o filme A Múmia. A cena era parecida. O personagem de Fraser, Rick O'Connell, é capturado e está prestes a ser enforcado. Para abrir a filmagem, Brendan estava na ponta dos pés sobre uma prancha e uma corda real estava em seu pescoço. A ideia era criar tensão, mas, claro, sem causar nenhum dano ao ator. O diretor Stephen Sommers pediu para refazer a cena com a corda um pouco mais apertada, para que parecesse mais realista. Fraser concordou. Ele se colocou na ponta dos pés, a corda esticou e a câmera começou a gravar. Mas em certo momento, ele perdeu o equilíbrio. Seus pés escorregaram e ele ficou suspenso na corda com todo o seu peso. A forca apertou instantaneamente, cortando o fluxo de oxigênio. Ele perdeu a consciência. A equipe de filmagem, em pânico, correu para ajudá-lo. Ele foi rapidamente solto da corda e não estava respirando. Os paramédicos no set precisaram realizar manobras de reanimação para fazer seu coração voltar a bater. Fraser acordou, sem entender o que havia acontecido. A primeira coisa que ele viu foi o coordenador de dublês dizendo: "Parabéns, você entrou para o clube." Aparentemente, incidentes semelhantes não são incomuns. Mais uma história onde a busca pelo realismo quase custou a vida de um ator. A criação de um dos maiores blockbusters da história do cinema, Titanic, de James Cameron, foi um verdadeiro desafio para os atores, mas foi especialmente difícil para a atriz principal, Kate Winslet. A maioria das cenas após a colisão com o iceberg foram gravadas em um tanque gigante de água gelada. Para que não morressem de frio, ofereciam aos atores fatos de mergulho para usarem por baixo dos figurinos. Mas Kate Winslet, em sua busca pela imersão total na personagem Rose, recusou a oferta. Ela queria sentir o frio na pele para tornar sua interpretação ainda mais convincente.
Essa decisão quase lhe custou a saúde. Horas a fio na água gelada, vestindo apenas um vestido fino, causaram-lhe uma hipotermia grave. Seu corpo simplesmente não aguentava tamanha carga. Em determinado momento, ela chegou a contrair pneumonia. Mas o pior ainda estava por vir. Durante uma cena em que Rose e Jack tentavam escapar da água que subia por trás de um portão trancado, o casaco de Kate ficou preso. A água subia rapidamente e a atriz ficou presa debaixo d'água. Ela entrou em pânico, mas, por sorte, conseguiu se libertar e vir à tona, ofegando em busca de ar. Mais tarde, ela confessou a Cameron que quase se afogou. A resposta do diretor foi lacônica. Certo, o importante é que conseguimos a tomada. Essa é a dura realidade do cinema de grandes produções. Nem mesmo para um ator que interpreta um personagem mestre em alguma área, a segurança está garantida, especialmente se essa área for a de domar ondas gigantes. Foi exatamente isso que Gerard Butler experimentou durante as filmagens do filme de surf, Domadores de Ondas. O filme narrava a história real do lendário surfista Jay Moriarty. Butler, que interpretava seu mentor, insistiu em realizar as manobras na água ele mesmo, buscando a máxima autenticidade. Para isso, ele treinou intensamente com surfistas profissionais. As filmagens aconteceram em Mavericks, na Califórnia, um local mundialmente famoso por suas ondas gigantescas e traiçoeiras. Em um desses dias, as condições estavam particularmente severas, com o mar muito revolto. Gerard Butler estava na água quando uma onda gigantesca, com a altura de um prédio de 4 andares, desabou sobre ele. Ele foi arrastado da prancha e engolido pela força da água. Mas isso foi apenas o começo. Outra onda se abateu sobre ele, e depois mais uma. Ele rodopiava desorientado sob a superfície, sem saber o que era cima ou baixo, sendo mantido sob a água por quase 1 minuto. O jet ski de resgate não conseguia se aproximar, impedido pela fúria das ondas. Quando finalmente o resgataram para a praia, ele estava em estado de choque, mas, para alívio de todos, vivo. Mais tarde, ele descreveria o episódio como, possivelmente, a experiência mais aterrorizante de sua vida. Às vezes, o destino parece gostar de testar os limites dos atores, colocando-os repetidamente em situações de perigo. Já havíamos contado como Halle Berry, por pouco, não se sufocou nas filmagens de um filme de James Bond. Mas essa não foi a única vez que ela correu sérios riscos no set de filmagem. Um segundo incidente aconteceu durante as gravações do thriller Chamada de Emergência. Em uma das cenas, sua personagem entrava em confronto com um maníaco. As filmagens estavam sendo realizadas sobre uma superfície dura e de concreto. Durante um dos takes, enquanto o ator que interpretava o vilão a jogava ao chão, Halle caiu de mau jeito e bateu a cabeça com força no concreto. O impacto foi tão forte que ela perdeu a consciência instantaneamente. O pânico tomou conta do set. As gravações foram interrompidas e a atriz foi levada às pressas para o hospital. Felizmente, os médicos não detectaram lesões graves e algumas horas depois, ela recuperou a consciência. Mas este incidente fez todos refletirem. Afinal, atores realizam dezenas de truques como esses ao longo de suas carreiras. E um único erro de cálculo, uma queda mal executada, pode ter consequências irreversíveis. Halle Berry encarou o perigo de perto por 2 vezes, e em ambas as ocasiões teve sorte. Mas a sorte, como bem sabemos, não pode ser eterna. E, para fechar a nossa lista, uma história que se tornou uma lenda em Hollywood. Ela é o símbolo de quão insano, exaustivo e perigoso pode ser o processo de criação de um grande filme. Estamos falando das filmagens da obra-prima de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, e de seu ator principal, Martin Sheen. As filmagens aconteceram nas selvas selvagens das Filipinas e se transformaram num verdadeiro inferno de produção. Tufões, doenças, um orçamento que saiu do controle e o esgotamento moral e físico completo de toda a equipe. Martin Sheen
que interpretava o Capitão Willard, mergulhou de cabeça em seu papel. Ele bebia muito, quase não dormia, e estava à beira de um colapso nervoso, assim como seu personagem. Seu corpo simplesmente não suportou tamanha tensão. Certo dia, o ator de 36 anos, longe do set de filmagens, sofreu um ataque cardíaco fulminante. Ele estava tão fraco que teve que rastejar por quase 1 quilômetro até a estrada para pedir ajuda. Quando os produtores souberam disso, entraram em pânico. Parar as filmagens significaria um desastre financeiro. Por isso, a princípio, eles esconderam do estúdio a verdadeira razão de sua hospitalização, informando que ele havia tido apenas uma insolação. Martin Sheen sobreviveu, voltou ao set 1 mês e meio depois e concluiu seu trabalho. Mas este filme permaneceu para sempre na história como um exemplo de como a arte pode literalmente sugar a vida de uma pessoa. Há, porém, histórias que nos chocam pela sua intensidade dramática. Pegue-se, por exemplo, o caso de George Clooney e a sua lesão durante as gravações de Syriana. Não se tratou de um mero acidente. O ator caiu de uma cadeira e lesionou a medula espinhal. A dor era tão insuportável e constante que, segundo o próprio, deitado no hospital, chegou a pensar: não consigo continuar assim, não consigo viver. Ele considerou seriamente as opções mais drásticas para acabar com aquele sofrimento. Felizmente, os médicos conseguiram ajudá-lo. Mas este caso ilustra o quão profundo pode ser o impacto de um único erro. Ou a história de Jason Statham, que parece ter saído de um dos seus próprios filmes de ação. Imagine, ele ao volante de um caminhão de 3 toneladas, a acelerar em direção ao cais, e no último momento, percebe que os travões falharam. O veículo arrebenta a barreira de proteção e mergulha no Mar Negro. Toda a equipa de filmagem ficou paralisada de horror na margem, convencida de que era o fim. Mas Statham, antigo membro da seleção britânica de saltos ornamentais, conseguiu escapar da cabine do caminhão que afundava e vir à superfície. Salvou-se sozinho, graças às suas verdadeiras habilidades. Que reviravolta! Como veem, o trabalho de um ator não é só passadeiras vermelhas e flashes de câmaras. É uma profissão que exige enorme coragem, dedicação e, como se vê, bastante sorte. Eles arriscam a sua saúde e a sua vida para que nós possamos desfrutar de um espetáculo emocionante no ecrã. Obrigado por assistirem até ao fim. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto e de subscrever o canal para não perderem os próximos conteúdos. E qual destas histórias vos impressionou mais? Ou talvez conheçam outros casos que não mencionamos? Contem-nos nos comentários.